e que a gente possa conduzir mais uma vez, né, uma das palestras que nós vamos ter ainda essa semana, já tem mais duas essa semana, né, e possamos fazer, como sempre tem feito, bastante participação dos alunos e principalmente com bastante orientação, hoje, do nosso colega Bruno, que vai falar para a gente. Com você, Bruno. Bom dia para todos aí. Obrigado aí pelo convite, César. E você sabe que se precisar aí, estou à disposição. Bom, eu sou farmacêutico, formei em 2005 e fiz a faculdade em Brasília. Farmacêutico bioquímico, né? Estou pós-graduado em homeopatia, fitoterapia e cosmetologia. É uma área, a farmácia hoje é uma área bem bacana, não é só drogaria, farmácia de manipulação, nós temos as indústrias, a parte da indústria alimentícia, são várias opções, laboratório de análises clínicas, entendeu? Hospital. Então, a gente tem hoje um amplo local de trabalho. E se não me engano, em 2013, saiu uma lei que o farmacêutico pode abrir um consultório. Lógico assim, né? Ele tem que estar especializado para poder abrir um consultório e atender, o paciente. Está aumentando, cada vez mais está aumentando aí a procura, né? Pela questão da farmácia, né? Mais uma, o César, aqui a apresentação. Bom, basicamente isso, a questão de mercado, farmácia, eu especializei numa área, entendeu? Mas são várias áreas. Alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida, quer falar? Eu quero perguntar uma coisa. Eu já fiz tratamento homeopático e é um tipo de medicina que eu acho bastante interessante, tal. Eu tive já tratamento comprovado e foi muito bom. Eu queria saber como é que é a formação, né, na área de homeopatia, e a gente sabe que até hoje existem médicos, por exemplo, que não acreditam na homeopatia, né? Então, eu queria saber, assim, por que você foi procurar homeopatia e como que foi a formação? Tá. Bom, a homeopatia, assim, desde quando eu comecei a fazer a minha faculdade, eu sempre me interessei muito nessa parte de plantas medicinais, entendeu? Nunca gostei muito da drogaria em si, que é esse mercado hoje grande de drogas, né? Que são essa parte mais química, os antibióticos. Então, assim, eu sempre busquei, foi uma escolha minha mesmo, eu sempre busquei por plantas medicinais. E eu fiz uma pós-graduação em homeopatia justamente para poder atender em consultório, né? Devido a essa lei de 2013 aí, a questão do consultório. Então, eu busquei uma pós-graduação nessa área. Então, a gente, assim, está sempre buscando estudar mais, né? Procurar entender um pouco mais de tudo isso, entendeu? Mas é porque eu sempre gostei dessa área mais natural. Obrigada. Bruno. Oi? Quando nós ouvimos falar em farmácia, em farmacêutico, nós acabamos ficando limitados a pensar que o farmacêutico trabalha apenas dentro de uma farmácia, né? Mas qual que é o campo de trabalho hoje? Nós sabemos que ele é bem extenso. Onde que pode estar alguém formado em farmácia hoje, além da farmácia? Então, a gente tem uma diferenciação que é farmácia e drogaria, né? A farmácia hoje é onde eu trabalho, que é uma farmácia de manipulação, tanto de plantas medicinais quanto de químicos. É uma farmácia, então a farmácia é manipulação. E drogaria, essas drogarias comuns, Droga Raia, Drogal, são essas grandes redes. Isso aí é onde se vende produto industrializado. Nesses dois, a gente fica como balconista, né? A gente fica atendendo o cliente, atendendo o cliente de tete a tete, né?
Mas, hoje, a gente tem laboratório de análises clínicas, que pode ser farmacêutico também, que trabalha. Nós temos aí a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, que precisa de farmacêutico, os consultórios, hospitais. Então, a gente tem bastante opção de trabalho. Hoje, a faculdade de farmácia, ela é uma faculdade generalista. Então, você sai farmacêutico, mas aí você tem que buscar alguma pós-graduação para você especializar em alguma área, entendeu? Bruno, como foi a sua escolha para a farmácia, né? Como a gente está com o pessoal do terceiro ano, que está terminando o colégio para ir para uma faculdade, eles estão começando a nortear os seus caminhos. Alguns já têm definidos, outros não, ainda não têm. Principalmente esses que estão saindo do nono ano, do terceiro ano, mas tem o pessoal que está chegando no ensino médio para começar a escolha da sua carreira também. Como é que foi essa sua escolha? Por que você foi? Como que foi a sua faculdade? Difícil? Trabalhoso? Lógico que nada é fácil nessa vida, né? Mas como foi essa sua caminhada até se formar farmacêutico? Eu escolhi o curso de farmácia por gostar muito de química, biologia e matemática, né? Porque dentro da área de farmácia, eu até brinco, no curso de farmácia, a gente tem mais química do que o próprio curso de química. Assim, eu escolhi mais por isso mesmo, porque na minha época não tinha português na faculdade. Eu falei assim, não, eu gosto mais da área de exatas, né? Essa parte mais cálculo, mais ficar vendo aquelas fórmulas e ficar inventando as coisas. Por isso que eu escolhi o curso de farmácia mesmo, entendeu? Mas, e porque não passei em medicina também, porque se eu tivesse passado em medicina, eu ia virar médico. Tem alguém do nosso ensino médio, tem algum aluno que já sabe que quer farmácia? Eu não estou lembrada de alguém ter falado. César, você se lembra de alguém? Tem gente que me perguntou sobre como chegar em farmácia, né? Eu não lembro qual foi o aluno que me perguntou. O que chegar nessa escolha. Por isso que eu fiz a pergunta para o Bruno na relação deles. O que levou ele a escolher fazer farmácia. Uhum. Isso. Eu acho, Bruno, também assim que era importante você falar para eles um pouco, que às vezes os alunos ficam muito focados achando que farmácia, quando você vai escolher as áreas, tem muito de biológicas, mas quando você chega na faculdade, de biologia praticamente é muito pouco, né? Eu não sei se foi no seu curso de graduação, mas, por exemplo, na faculdade que eu estudei, a questão de homeopatia, a questão de plantas medicinais eram matérias optativas, que você, na hora que você ia construir a sua grade, você podia puxar algumas matérias. Eu fiz algumas disciplinas que eu tinha alguns alunos que vinham da farmácia, que estudavam no curso de farmácia e faziam algumas disciplinas comigo, mas para eles eram matérias optativas, que faziam disciplinas da biologia. Então, eu acho que isso é importante você dar uma esclarecida para eles, porque de biologia é muito pouco. É muito mais química, matemática, do que biologia propriamente dita. Então, é que hoje é que eu falei, né? Na minha época de faculdade, quando eu formei em 2005, eu formei como farmacêutico bioquímico. Então, que hoje bioquímico é para quem quer trabalhar em laboratório de análises clínicas, a parte de bioquímica. Hoje, isso é uma pós-graduação. No curso de farmácia em si, hoje, ele é generalista, então você vê praticamente de tudo um pouco. Você vê a parte de homeopatia, você vê a parte de bioquímica, você vê a parte de química, a gente tem a interação medicamentosa, toda essa parte a gente tem, bem aprofundada, só que não é muito aprofundado, né? Então, hoje, por isso que eu falo, hoje, assim, para se formar farmacêutico, se você não fizer uma pós-graduação, você vai para o balcão mesmo, farmácia, drogaria. Entendeu? Agora, até mesmo hoje, para uma pessoa, para um farmacêutico assumir uma farmácia de homeopatia igual a minha, ele tem que ter a pós-graduação em homeopatia, senão o conselho não deixa ele assumir a responsabilidade técnica da farmácia. A parte de manipulação também, então, assim,
ele é um farmacêutico generalista, entendeu? Só que, assim, eu sempre falo, buscar uma pós-graduação, né? Eu até converso com algumas pessoas, falo assim, ó, quando você estiver fazendo lá, são 5 anos de faculdade, quando você estiver indo para o 5º ano, já começa a fazer a pós-graduação já. Porque você já termina a graduação e já faz uma pós-graduação, você já sai já pós-graduado em alguma coisa, entendeu? E já você tem um pouco mais de vantagem aí no mercado de trabalho, né? Bruno, tem uma pergunta aqui, da Luísa. A pergunta: qual foi a matéria preferida na faculdade? Não tem muito preferida. Eu gostei, assim, eu gostei muito do farmacognosia, que é essa parte das plantas medicinais, né? Foi um professor bem bacana também, que eu tenho contato com ele até hoje. Essa parte mais de planta medicinal mesmo, foi uma das matérias que eu mais gostei. Homeopatia eu comecei a gostar depois mesmo, vou ser bem sincero. A Ana Maria Vitória pergunta: quais os maiores desafios da profissão? Nossa, o desafio da profissão? Então, essa é uma pergunta bem difícil de responder, viu? Eu acho que você ser um bom profissional e atender com humanidade, né? Porque eu acho que hoje ninguém sai de casa e fala assim, vou passar ali na drogaria ali para comprar um remédio. Eu acho que a pessoa deve normalmente está com algum problema, então, assim, o desafio é você tratar as pessoas com humanidade. Eu acho que é bem difícil isso hoje. Maria Júlia pergunta, para você explicar um pouco como é o trabalho na sua área. Você tem a farmácia aqui na cidade, explicar como que funciona o seu trabalho, como se você fica mais no laboratório, se você fica no atendimento, como que você funciona, como que você trabalha hoje. Bom, hoje, na parte de manipulação, eu tenho uma funcionária que eu treinei ela, farmacêutico, a gente fica mais, realmente aqui eu atendo mais no balcão, né? Eu separei 2 horários por dia para atender no meu consultório, que é aqui dentro da farmácia mesmo. Então, eu faço atendimento homeopático aqui com meus pacientes, mas eu fico mais em questão no balcão mesmo, que é onde a maioria das pessoas, quando vai em alguma farmácia de manipulação, procura o farmacêutico. Ele sempre quer falar com o farmacêutico. Então, assim, eu não tenho muito tempo para ficar dentro do laboratório. Dentro do laboratório, eu fico mais de final de semana, que aí eu vou fazer vou criar algum creme novo, vou criar alguma coisa nova, aí eu fico mais de final de semana. Mas a minha vida hoje é balcão, é mais balcão mesmo. Junto a isso, mais ou menos a pergunta do Renato também, como é lidar, então, com a população diariamente e como atua o farmacêutico num período complexo desse que a gente está vivendo hoje da pandemia? Aqui, o farmacêutico atua muito com orientação, né? A gente faz a orientação via balcão mesmo, que as pessoas vêm procurando aqui na farmácia eu quero um medicamento para melhorar a minha imunidade, que hoje está todo mundo procurando essa parte de imunidade, entendeu? Então, a gente está mais aqui na parte de orientação mesmo, com a população. Brenda pergunta quais são os pontos positivos e negativos do seu trabalho. Olha, eu não vejo pontos positivos e negativos. O que eu penso, assim, eu faço hoje o que eu gosto, o que eu amo. E não tem ponto negativo. Eu gosto do que eu faço. A gente tem que buscar sempre fazer o que gosta. E quando você faz o que você gosta, você não tem ponto positivo e negativo. Eu lembro quando você chegou na cidade aqui para trabalhar, você veio para assumir a farmácia, né? Você chegou de Brasília aqui em São José para assumir a farmácia
E a farmácia já existia, né? A farmácia vitalícia já existia, e você transformou a farmácia vitalícia no que ela é hoje, certo? Isso. E esse processo, Bruno, você entrar no mercado de trabalho totalmente diferente. Você vem de um grande centro, que é Brasília, vivia realmente numa comunidade totalmente diferente do que essa que a gente vive em São José do Rio Pardo, uma comunidade pequena. E como é isso? O entrar no mercado de trabalho. Pergunto por quê. Os alunos vão sair de uma faculdade e vão tentar entrar no mercado de trabalho também. Como é essa necessidade, como é essa influência para você conseguir atrair esse mercado de trabalho? Muitas pessoas não te conheciam quando você chegou aqui. Muitas não, aliás, ninguém te conhecia quando você chegou. Né? E quando você chegou aqui para trabalhar, como é passar essa confiança para as pessoas? César, isso realmente que você falou é muito desafiador mesmo, sabe? Hoje eu saí de uma zona de conforto, onde está minha família, e vim assumir uma farmácia, né? Assim, hoje, o que eu penso hoje de farmácia de manipulação? Hoje, você montar uma farmácia, a gente tem a parte comercial delas, pelo menos uns 5 anos, para as pessoas conhecerem o nome da farmácia, conhecer o farmacêutico, né, e você começar a gerar uma confiabilidade. Quando eu vim para São José do Rio Pardo, a Vitalista já tinha mais de 20 anos de mercado. Então, o nome Vitalista na cidade de São José do Rio Pardo e região, ele é conhecido. Então, o desafio é só fazer... O meu desafio foi assim, fazer um bom trabalho e fazer o meu nome, porque a farmácia já tinha nome, entendeu? E você sabe, você me conhece há muito tempo, você sabe que, graças a Deus, eu atendo, eu faço de coração e eu faço o que eu gosto. Acho que por isso que a gente teve esse desafio, esse meu desafio de sair de lá e vir para cá, eu superei rápido, assim, por conta de fazer o que gosta, né? Fazer o que gosta com o coração. E fala para eles um pouco sobre a faculdade, a universidade que você fez, o estudo lá na Universidade de Brasília, como foi isso, como foi a faculdade de farmácia, né? O Matheus já fez falou sobre a questão de ser muito cálculo, né? A química e a matemática, pouca biologia, apesar de ser uma das disciplinas da área de biológicas, a farmácia, como o Matheus bem lembrou, ela não tem totalmente essa área biológica em questão, e sim a área de cálculo. Quem vai para isso, quem vai para a farmácia, vai falar assim, eu nunca mais vou ver matemática na vida. Não é isso que acontece. A gente sabe que não é isso que acontece. Eu gosto de biológicas, eu vou fazer farmácia. É isso mesmo. O Matheus já deu essa dica que realmente não é essa a grande formação da farmácia, e sim a análise com química, análise com matemática. Fala um pouco aí para a gente, da tua experiência. Nossa, César, falar um pouco da minha faculdade, tem tanto tempo que eu formei, nossa senhora, mas assim, do que eu lembro, assim, da minha faculdade, assim, é muita química que eu tinha, a interação medicamentosa que a gente faz, entendeu? Não tem... porque mudou um pouco, né, César? Hoje a gente, na minha época de faculdade, eu acho que a minha faculdade foi mais completa do que hoje eles estão fazendo, entendeu? O curso de farmácia hoje de 5 anos e está bem generalista, entendeu? Eu sempre indico assim, faz uma pós-graduação, entendeu? Você vai conhecer você vai conhecer um pouco de tudo na faculdade, mas eu falo assim que a pós-graduação é essencial para você fazer alguma coisa, mas só fazer na faculdade mesmo, ela está bem generalista. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu quero saber de mercado também, eu vou voltar à homeopatia. Você acha que o mercado para a homeopatia, ele tem crescido, tem diminuído? Como é que é o mercado da homeopatia? Porque, assim,
tem homeopatia no SUS, em alguns lugares, né? Já conseguiu entrar. Mas como é que você vê isso? Ô, Bruno, deixa eu só emendar uma pergunta que o Renato fez aqui na continuação da Ana Lúcia. O que seria a homeopatia? Explica para eles um pouco e aí você responde da Ana Lúcia junto, por favor. Então, assim, para eu explicar o que é a homeopatia aqui, a gente vai ficar numa aula bem grande. Eu vou explicar bem rápido, assim, sabe? Homeopatia é uma forma... Hoje a gente tem a alopatia, que a alopatia ela é a medicina normal, a medicina dos médicos, da droga, dos químicos, entendeu? A homeopatia, a gente vai tratar o doente, não a doença. A gente vai tratar a questão da pessoa, entendeu? A gente trabalha com energia, ela é física quântica, ela é um negócio bem, assim, bem diferenciado, né? E hoje, o que eu vejo hoje na homeopatia? As pessoas hoje estão cansadas de ir no médico e o médico passa um antibiótico. Antibiótico disso, antibiótico daquilo. Então, normalmente as pessoas me procuram para se tratar mesmo, para fazer de forma diferente, entendeu? E eu vejo hoje, Ana, um ótimo mercado. Tanto nas farmácias de manipulações, quanto nos consultórios farmacêuticos homeopáticos. A procura, cada dia mais, tem sido mais procurada, assim, a parte de homeopatia mesmo. Muitas vezes eles perguntam, né, qual é a eficácia da homeopatia. Os alunos que estão surgindo, a gente sabe também, como a Ana Lúcia já fez essa pergunta, que existem muitos médicos que não aceitam, né, esse tipo de tratamento. A gente sabe que é um tratamento contínuo, ou é um tratamento pontual, como é o tratamento com droga, com medicamento. Então, César, a diferença da alopatia. A alopatia é uma medicina normal, medicina tradicional, né, que é o que você falou. Você está com uma dor de estômago, então ele te dá um medicamento para curar a dor de estômago. Na homeopatia, a gente vê de forma diferente. A pessoa está com uma dor de estômago, por quê? Aí eu preciso saber o porquê que ela está com essa dor de estômago e vou tratar de uma forma diferente, porque às vezes ela está com essa dor de estômago porque uma pessoa brigou com ela. Então, não é a dor de estômago, ele não está com um problema gastro, ele está com um problema emocional, entendeu? Então, assim, só que dentro da homeopatia a gente tem várias regras a seguir para poder descobrir e auxiliar essa pessoa, entendeu? Não é uma dor de estômago, você toma isso. A homeopatia, cada medicamento age de uma forma diferente em cada pessoa, entendeu? Às vezes o mesmo medicamento que eu dou para uma pessoa vai agir de uma forma e para outra pessoa vai agir de outra forma totalmente diferente, entendeu? A Júlia pergunta aqui, Bruno, o que diferencia drágeas, comprimidos e cápsulas? Qual é a diferença? Isso aí é uma pergunta bacana. A cápsula hoje é o que a gente trabalha em manipulação. É uma cápsula gelatinosa que a gente põe a planta lá dentro, o medicamento lá dentro e pode ser ingerido. A drágea ou comprimido revestido, eles passam pelo estômago, né, no caso, e ele vai ser absorvido no intestino. Então, e o comprimido é só um pó compacto. É uma máquina que compacta um comprimido. O próprio nome diz, comprimido, né? E aí ele é absorvido no estômago. Ela pergunta, muda a eficácia de um para o outro ou não? Não, é porque, na verdade, assim, tem medicamento que ele tem que ser absorvido no estômago. Então, é comprimido ou em cápsula. E tem medicamento que tem que passar pelo estômago e ser absorvido no intestino, para melhor eficácia dele, entendeu? Entendi. Maria Júlia pergunta, para farmácia, você tem que estudar sintomas também? Vocês sabem exatamente qual remédio é o melhor para cada sintoma?
Bom, isso aí nós estamos falando de alopatia, né? Isso aí a gente tem a parte de interação medicamentosa, mas as indústrias farmacêuticas eles estão muito avançadas, né? Então, todo dia tem um medicamento novo, uma coisa nova. Isso aí é o dia a dia mesmo. A gente tem na faculdade de farmácia, a gente tem a parte de interação, mas ela você vai aprender mesmo no dia a dia. A questão que você falou de poder atender, de poder fazer consulta, essa parte de consulta é apenas para a questão homeopática, não para a questão alopática. Não, o farmacêutico hoje, ele pode abrir um consultório e atender não igual o médico, né? Mas ele pode fazer o atendimento. Eu digo assim que a drogaria e a farmácia de manipulação é o primeiro local onde você tem um contato com o paciente. Porque hoje, para uma consulta com o médico, não sei o que, é muito demorado. Então, assim, as pessoas buscam a drogaria como primeira opção. Depois vai procurar um médico. É por isso que é desafiador, entendeu? A gente, como farmacêutico hoje, a gente tem a responsabilidade de saber até onde a gente pode auxiliar o paciente, né? E aí até onde a gente pode ter que mandar ele realmente para fazer no médico, fazer um exame mais sério, alguma coisa mais, né? Então assim, na farmácia hoje a gente muito buscar, a gente se busca muito farmacêutico. Luísa Toledo pergunta: e quem abre a cápsula para tomar só o pozinho, só o medicamento, dissolvido em água porque não consegue engolir o medicamento? Certo? Não tem problema. Não tem medicamento em cápsula, é só para você não sentir o gosto, no caso do medicamento, mas a eficácia é a mesma, ele vai ser absorvido no estômago de qualquer forma. Vamos falar de valor agora, Bruno. Por que o medicamento que é manipulado, que tem a mesma eficácia do medicamento que você compra nas drogarias, por que o custo dele é menor do que o outro? César, a gente tem que ver assim que hoje as indústrias farmacêuticas eles têm um gasto muito grande com muita coisa. E tem que manter isso, né, cara? Alguém tem que pagar na conta. A farmácia de manipulação, a gente consegue ter uma lucratividade boa e manter um preço mais acessível, né? Mas é questão de logística mesmo, da indústria farmacêutica tem um custo muito alto. Maria Júlia pergunta: tem algumas pessoas que trabalham em farmácias que não são formadas. Isso pode ser ruim? Porque talvez... Perdão, entrou uma coisinha aqui na frente da pergunta. Deixa eu voltar. Por talvez não entenderem certa área. Pode oferecer algum risco para as pessoas que vão na farmácia? Hoje a gente tem na ETEC aí o curso técnico de farmácia, né? Então, assim, a maioria dessas pessoas que trabalham em drogaria ou farmácia há muito tempo, ou vem desse curso técnico, ou, assim, basta fazer o treinamento da pessoa, entendeu? Não tem muito... A farmácia de manipulação é receita de bolo, entendeu? O cálculo, quem faz é o farmacêutico, tudo mais, mas quem às vezes manipula é um técnico, entendeu? Um técnico que vai colocar aquele pozinho dentro da cápsula. Mas não gera risco algum. Até porque quando a pessoa entra dentro da farmácia, para tirar alguma dúvida, esclarecer alguma dúvida, vai falar com o farmacêutico, né? Hoje tem que ter um farmacêutico formado dentro da farmácia. Antigamente não tinha essa obrigatoriedade. Desde 2004. 2004, farmacêutico dentro da farmácia, um farmacêutico por drogaria ou por farmácia, e em 2010, farmacêutico integral. Então, se você tem uma farmácia que abre às 7 da manhã e fecha às 10 da noite, são 3 farmacêuticos, tem que ir alternando. Então, tem que ter das 8 da manhã até as 10 da noite, tem que ter um farmacêutico.
Maria Vitória pergunta, qual a diferença entre os remédios genéricos e os não genéricos? Ou não possui diferença nenhuma? Não, diferença nenhuma. Inclusive, hoje a gente tem essas grandes indústrias que fabricam o genérico e o similar ou o ético, que são ético, para vocês entenderem um pouco, o medicamento ético é o laboratório que patenteou, que fez os estudos daquele químico e tudo mais. Então, ele é o de referência, é o medicamento de referência. A gente tem os similares, essa patente, acho que, se não me engano, são 10 anos de patente, que ele pode vender, somente esse laboratório pode fabricar e vender. Após vencer essa patente, a gente vai ter os genéricos e os similares. E a eficácia é a mesma, não modifica nada. Você paga a marca, né? Por exemplo, você vai comprar Novalgina, você paga um preço. Você vai comprar Dipirona, que é o mesmo remédio, você paga outro preço. É isso? Exatamente. A Novalgina, se não me engano, ela é da Bayer. Eu acho que é da Bayer. E a Bayer produz a Novalgina e produz a Dipirona genérica. É a mesma máquina, só que uma sai como Novalgina e a outra sai como Dipirona. Mas é a mesma coisa, não muda nada. Eu queria perguntar, assim, que nesse momento de pandemia, que a gente vê falar ivermectina, cloroquina, azitromicina, né? Há uma confusão, acho que a gente tem passado por uma confusão de informações, né? Funciona, não funciona, você receitaria, né? Que tipo, esse medicamento você vende na sua farmácia ou não, né? E como é que a gente lida com isso? Porque eu fico confusa, gente falando para tomar, gente falando que não pode, né? Que não tem comprovação. O que você pensa disso? Como que a gente... A hidroxicloroquina, ela era para aliviar sintoma da malária, né? No caso. A amoxicilina, a azitromicina que você me falou, é um antibiótico. Ela não tem nada a ver com Covid. E a ivermectina é um vermífugo. É bom tomar vermífugo, a gente fala assim que para quem vai muito para rancho, bebe água de poço, come muita carne de porco, você tomar um vermífugo uma vez por ano é bom tomar a ivermectina, o bendazol. Começa a surgir muita coisa toma isso para isso, não sei o quê, o pessoal fica meio, sabe? Eu aqui, tem muita gente que vem procurar, eu falo, eu não trabalho com essa parte química, né? Mas a ivermectina não é para Covid, entendeu? Não adianta se tomar antibiótico para Covid, não vai adiantar nada. O que você tem que fazer é higienizar bem as mãos, manter um pouco mais de distanciamento, e aqui eu indico o extrato de própolis. O extrato de própolis, ele é imunoestimulante, ele serve para muita coisa, entendeu? Então, a gente indica mais essa parte natural. Bruno, a Maria Júlia pergunta, você acredita que existem a cura para muitas doenças, mas não desenvolvem para as pessoas continuarem a comprar comprimidos e fazer os tratamentos? Não entendi a pergunta, César. Ela perguntou assim, existe cura para muitas doenças, mas as pessoas que fazem o estudo não divulgam, não chega isso à frente, para que continue a vender remédio, continue a fazer os tratamentos? Eu vou falar uma coisa aqui, mas assim, eu acho engraçado que hoje a Bayer, ela produz o veneno, o agrotóxico para fazer as lavouras, para jogar na lavoura, e faz o medicamento para curar, entendeu? Assim, a indústria farmacêutica é cruel. Mas a gente não pode falar que tem medicamento para todas as doenças, entendeu? Eu trato o doente, eu tenho uma forma diferente de ver essa parte da doença, entendeu? Na homeopatia, a gente não, é o que eu falei, né? A gente não trata a doença, a gente trata o doente. É uma forma diferente de tratar as enfermidades aí que tem. Ana Lígia pergunta, qual é o ramo que o farmacêutico esteta pode atuar? Farmacêutico, o quê?
deve ser de esteticista, a parte estética. Olha, então, é o que eu falei, né? Eu sou pós-graduado na parte de tecnologia e desenvolvimento de cosméticos, né? Se o farmacêutico fizer uma pós-graduação na área de estética, ela vai atuar como uma parte estética. Tem que fazer uma pós-graduação, mas pode atuar, abrir o consultório. Aqui mesmo em São José a gente tem uma farmacêutica que trabalha com botox, que trabalha com essa parte de estética. Ela abriu o consultório dela e atende a parte de estética. Luísa pergunta que na Itália estavam usando cânfora em um colarzinho por conta do Covid. Existe alguma eficácia com isso? Não, cânfora não... é cheiroso. Não serve para nada. Para isso, não. A cânfora vai servir... aqui, por exemplo, eu utilizo a cânfora para fazer um gel. Eu faço um gel para massagem, para dor, que vai arnica, vai cânfora, vai mentol, vão outras plantas, entendeu? Ela é mais para dar uma sensação mais de alívio de dor. Isabela pergunta, os remédios vencidos são apenas jogados fora ou existe algum procedimento para eles? Tem procedimento, sim. Medicamento vencido, normalmente, a gente tem que ser recolhido e incinerado, né? A gente utiliza a caixa, o blister, essas coisas a gente coloca para reciclagem, mas o comprimido em si, a draga, a gente tem que jogar, tem que ser incinerado. O que acontece com uma farmácia que vende remédios sem receita? Pergunta da Júlia. Então, a gente tem assim, né, os medicamentos tarjados, que são medicamentos que tem que sair com receita, e tem os medicamentos que são de venda livre, entendeu? E, normalmente, a maioria dos medicamentos, eles são vendidos com receita, né? Mas aí tem que ser o medicamento tarjado. Agora, o medicamento que você pega em prateleira hoje, ele pode ser vendido normal, mas a maioria das farmácias vende com receita. A Maria Júlia pergunta que se qualquer farmácia recolhe medicamentos vencidos. Eu acredito que não. Tem algumas farmácias que recolhem. Aí tem que ver, no caso, em cada cidade tem um ponto de coleta. Normalmente, essas grandes redes que fazem esse tipo de recolhimento, né? Mais alguém? Acho que não, César. Acho que falaram todos já. Bom, eu acho que seria isso, né, Cláudia, o que a gente precisaria para hoje, né, para perguntar sobre principalmente a composição do estudo da farmácia. Tem mais duas perguntas aqui, eu vou passar para você, Bruno. A primeira é a Luísa. Qual a sua opinião sobre a maconha medicinal? Então, a cannabis, ela é o seguinte, ela é uma planta fantástica para muita coisa. O problema dela é o uso recreativo do povo, né? Mas ela, assim, hoje, para você ter ideia, até para a área têxtil, a cannabis, ela é melhor do que o algodão. Você sabia disso, César? Não. Eles estão utilizando até para fazer roupa, fazer tênis. Ela tem uma durabilidade maior do que o algodão. Então, assim, e fora as outras utilidades, entendeu? O óleo dela para você tratar uma doença, nossa, é fantástico. O problema dela é o uso recreativo que o povo usa, né? Eu vou emendar duas perguntas aqui numa só, uma pergunta da Bianca e da Maria Júlia. A Bianca pergunta o que determina prazo de validade de um remédio. E se tomar remédio vencido, que tipo de efeitos colaterais podem ocorrer? Bom, a questão da validade, César,
isso é uma exigência mais, assim, da Anvisa mesmo, entendeu? Por exemplo, aqui eu tenho pó que eu compro aqui, que vai vencer em 2022. E aí, a minha cápsula 2025, os vencimentos, entendeu? E como assim, o meu ambiente, os meus laboratórios são climatizados, controle de umidade, temperatura, então você tem a durabilidade aí, né? Agora, o porquê que quando eu faço uma cápsula, eu coloco ela para vencer em 1 ano? Porque eu não sei aonde o cliente vai armazenar isso, se ela vai armazenar de forma adequada, se ela vai deixar o pote aberto dentro do banheiro, que tem muita umidade, aí vai colar cápsula. Então, a questão da validade é mais uma segurança, mais para, no caso, para a indústria. E a pergunta da Maria Júlia, se tomar o medicamento vencido, que tipo de efeito colateral pode acontecer? Efeito colateral nenhum, a gente tem que ver o seguinte, o que eu recomendo, assim, se tiver vencido até uns 6 meses, pode tomar sossegado, entendeu? Depois, se tiver bem armazenado. Depois disso, aí já, o máximo que pode acontecer é não ter efeito nenhum. Beleza. Então, eu acho que seria isso hoje, a nossa conversa com o Bruno. Agradeço imensamente a sua disposição para estar aqui com a gente e que espero que tenha contribuído um pouco para os nossos alunos, para que eles possam nortear cada vez mais as suas escolhas aí na carreira a seguir. Lembrando sempre, farmácia está na área de biológicas, mas como você disse, como o Matheus disse, é muita química, é muita matemática, é mais cálculo do que biologia. Cláudia, Matheus, alguém quer falar alguma coisa? Ana Lúcia? A Vera, que é aqui de química? Eu agradeço também, César, agradeço ao Bruno a disponibilidade desse tempo que ele dedicou ao nosso grupo. Foram orientações importantes, né, para os meninos nessa fase da vida que exige deles tanta maturidade, né, e num momento difícil de escolha, eu acho que essas informações são sempre bem-vindas, tá? Obrigada, César, por ajudar na organização, aos professores que também acompanharam os alunos, e a todos os alunos que estão aí nos acompanhando também. Um abraço a todos.